No dia 23 de setembro de 1999, a TV Objetiva realizou a histórica entrevista com o senhor Oswaldo Costa, o maior benfeitor de Paraguaçu. A entrevista foi gravada em sua residência na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Na época, com 94 anos, ele recebeu a equipe da TV Objetiva. Para entrevistá-lo, eu convidei o historiador Guilherme Prado, que com seu profundo conhecimento da história de Paraguaçu, conduziu muito bem a entrevista. A TV Objetiva se desloca hoje até Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para entrevistar Oswaldo Costa, esta figura emblemática da história de Paraguaçu. Nosso objetivo principal será o de registrar para as novas gerações o depoimento de um dos maiores benfeitores de nossa terra. Procuraremos mostrar, principalmente, sua grande participação no extraordinário desenvolvimento ocorrido em Paraguaçu durante os anos 40 e 50. O senhor Oswaldo é testemunha ocular de nossa história por mais de 90 anos. Sr. Oswaldo, embora o senhor seja conhecido como paraguaçuense, aonde que o senhor nasceu? Em Eloy Mendes, em casa de meus avós. Minha mãe era de Eloy Mendes. E o primeiro filho era natural que fosse em casa dos pais. Tá certo. O senhor nasceu em 1904. Portanto, o senhor está hoje com 90... Daqui a 2 meses, completo 95. 95 anos. Se estiver vivo. Ah, lógico que estará. Em que ano o senhor Zé Camilo se transferiu para Paraguaçu? Ah, bom. Mais ou menos. Já naquela época, ele residia em Paraguaçu. Ah, ele já residia em Paraguaçu? Ele residia em Paraguaçu. Ele é filho de Paraguaçu. Casado? Casado com minha mãe, que era iloiense. Ah, tá certo. Filha do Manuel, o Major Antônio Moreira de Carvalho. Certo. Então, quando o senhor Zé Camilo, quando o senhor nasceu, ele já morava em Paraguaçu? Morava em Paraguaçu. Em Paraguaçu, o senhor Zé Camilo tinha diversas atividades, como, por exemplo, a casa bancária. Como era? Ele era representante do Banco do Brasil, correspondente do Banco do Brasil. Certo. E nessa mesma época, ou um pouco depois, ele criou a Casa Vivaldi? Não, ele não criou a Casa Vivaldi. Ele foi o representante da Casa Vivaldi. A Casa Vivaldi era de Machado? Não, a Casa Vivaldi era de Itajubá. Mas já nessa ocasião estava no Rio de Janeiro com Vivaldi Leite Ribeiro, que era o proprietário. Então daí o nome Casa Vivaldi, Vivaldi Leite Ribeiro. Exatamente. Certo. Que foi uma grande figura humana. Certo. Homem de grande descortínio. De que forma
a Casa Vivaldi participou da eletrificação de Paraguaçu? Na época, a Companhia Sul-Mineira de Eletricidade fez as instalações de Varginha, Paraguaçu, Eloy Mendes e Machado. E ele foi o gerente da Casa Vivaldi em Paraguaçu. Então ele, de certa forma, representava a Companhia Sul-Mineira. Exatamente. E a Casa Vivaldi comercializava materiais elétricos também? Não, apenas empresas de eletricidade, não material elétrico. Ele instalou luz numa parte do sul de Minas e instalou luz em algumas cidades do estado do Rio, em Campos e outras cidades. Era um grande empreendedor. Por falar em grande empreendedor, foi dele o primeiro cinema de Paraguaçu, Cine Éden. Foi de meu pai, de sociedade com Alfredo Luiz do Prado. Eram sócios. Este cinema existiu por volta de 1908, 1909? Deve ser. Por aí, né? É por aí. Naquela época, havia uma companhia telefônica de Varginha, a Companhia Telefônica Varginhense, instalou diversos telefones em Paraguaçu. Exatamente. E funcionavam na casa do seu Zé Camilo? Exatamente. Ele representava também a Casa Vivaldi. Quando chegou em 1929, aconteceu o craque da Bolsa de Nova York. Isso aí deve ter trazido grandes dificuldades. Enormes dificuldades. Os imóveis caíram muito de preço e o estado dele, como representante do Banco do Brasil, naturalmente era endossante dos títulos, teve que assumir, porque a maioria dos devedores não tinha mais condições de resgatar suas dívidas. Ele vivia de reforma de promissórias. Não? E o seu Zé Camilo já havia assumido esse compromisso perante o Banco do Brasil. Exatamente. Era seu representante lá em Paraguaçu. Certo. Isso deve ter sido uma época muito difícil, de muitas privações. Muita privação. Nessa época, o senhor estava em Paraguaçu ou o senhor já morava fora? Não, estava em Paraguaçu. Eu vim para o Rio de Janeiro logo após a Revolução de 1930. Foi mais ou menos lá por 32, 33 que o senhor veio para o Rio, né? 32 foi a Revolução de São Paulo. Foi em 30 mesmo. Em 30 mesmo, né? E nessa época o senhor estudava em Paraguaçu? Não, eu estudava em Passa Quatro e depois em Lorena. E depois Rio de Janeiro. Certo. Naquela época, após o craque da Bolsa de Nova York, o senhor ficou fora ou assumiu os negócios do seu Zé Camilo? Assumi com a doença de minha irmã. Meu pai teve que mudar-se para o Rio. E eu, então, substituí como representante do Banco do Brasil. Certo. E nessa época, então, o senhor ficou assumindo os negócios do seu Zé Camilo, mas residindo no Rio? Não, eu residia. Não. Meu pai residia no Rio. Eu morava, eu substituí meu pai lá em Paraguaçu. Lá em Paraguaçu. Mais ou menos, então, em 30 é que o senhor veio para o Rio? Após a Revolução. Após a Revolução. Eu pensava que a Companhia Sul-Mineira de Eletricidade foi uma sucessora associada da Casa Vivaldi? Exatamente. Né? Exatamente. Adquiriu o controle das empresas da Casa Vivaldi. Certo. Então, a partir
dessa época, com a transferência de seu pai para o Rio e depois do senhor, o senhor no Rio... Eu substituí meu pai como representante do Banco do Brasil. Certo. Segundo o jornal O Paraguaçu, o senhor ficou afastado uns 8 anos da cidade. 10 anos. 10 anos. E nessa época aconteceram diversos episódios em Paraguaçu, como por exemplo em 1936, a luta política entre peludos e pelados. O senhor participou de alguma forma dessa campanha política? Pouco participei. Não cuidava muito de política. Pouco participei. Pouco, né? Depois que o senhor foi para o Rio, como se deu o seu acesso ao Banco do Comércio? Porque Carvalho de Brito, ex-diretor e presidente do Banco do Brasil, do governo Washington Luiz, adquiriu o controle de ações do Banco do Comércio e me convidou para gerente do banco. E era conhecido de meu pai, já eu conhecia também. Entrei para o banco como gerente do banco. Certo. Já tinha experiência bancária, não? Com anos de luta como representante do Banco do Brasil em Paraguaçu, né? Do Banco Hipotecário. No Banco do Brasil só. Só do Banco do Brasil? E depois desse tempo que o senhor esteve afastado de Paraguaçu, desses 10 anos, o que motivou o senhor a voltar? Posso dizer, saudades da terra. Saudades. Não tinha razões mais para voltar. Certo. Bom, no seu retorno ao Paraguaçu, que eu posso me lembrar, ficou muito visível a construção da fábrica de tecidos. Anos depois. Anos depois? Anos depois. Quando fundei a fábrica em Paraguaçu, eu já tinha melhorado a minha situação financeira. Então, adquiri as máquinas exatamente para levar uma indústria para a cidade que padecia quase de fome mesmo. Não havia indústria, não havia serviço, que houve um desespero na classe mais baixa, na classe social mais baixa. Certo. Como foi conseguido o capital? O capital para início da construção da fábrica foi todo seu? Exclusivamente meu. Nestor Eustáquio de Andrade e quem mais? Nestor Eustáquio de Andrade adquiriu uma pequena parte das ações. Com o intuito de levar um melhoramento para a cidade. Mas, vendendo a fábrica, eu readquiri as ações e fiquei exclusivamente o proprietário da fábrica. Pois não. Qual foi o principal motivo para a construção do aeroporto de Paraguaçu naquela época? Porque facilitava a minha ida a Paraguaçu, e mesmo com o intuito de levar algum melhoramento para a cidade. Porque a comunicação era difícil pelo estado. Difícil, é longe do Rio. Era longe, lógico. O campo de aviação, ele foi construído em nome da fábrica? Ele pertencia à fábrica? Não. Era de minha propriedade. Não tem relação com a fábrica. E depois,
o campo de aviação mais tarde, ele foi vendido à fábrica ou não? Ou ficou à prefeitura? Não. Eu construí e cedi para prefeituras. Certo. Durante a construção do aeroporto, em 1942, o aeroporto ainda não estava pronto oficialmente para pousos e decolagens. E eu preparei exatamente para poder receber aviões. O senhor preparou, o campo estava quase pronto, precisava unicamente de uma... Não, quase pronto. Eu construí o campo. Eu adquiri o terreno e construí o campo. Pois não. O primeiro pouso que aconteceu naquele aeroporto, o senhor sabe como foi? O senhor ainda se lembra? Não tenho lembrança. Não, né? Eu fui em avião de uma empresa de aviação que fazia Rio, Belo Horizonte. Naquela época da organização do... Fui em avião alugado. Alugado, né? Naquela época da construção do Aeroclube, quantos aviões o senhor conseguiu para o Aeroclube de Paraguaçu? Cerca de 3 aviões, que eu dei os nomes. Pedro Leite, Conde Modesto Leal, que era meu amigo particular, e um terceiro, não me recordo. Aviões pequenos, né? Lembro. O Conde Modesto Leal era um Piper amarelo, prefixo era PPTRO. E quem foi Conde Modesto Leal? Era considerado, na ocasião, a maior fortuna brasileira. Era o homem mais rico do Brasil. Mas era meu amigo. Eu conheci através da Assis Chateaubriand. E me tornei amigo. Costumava almoçar em companhia dele. E eu admirava muito. E com ele tive grandes lições de economia. Na época desse movimento de aviação, ou um pouco antes, o senhor sobrevoou Paraguaçu junto com Assis Chateaubriand? Sobrevoei. Assis Chateaubriand e Salgado Filho, que era ministro da aviação. Certo. E José Maria Whittaker, presidente do Banco do Brasil. O senhor tinha um relacionamento muito bom no Rio de Janeiro, né? Tinha. Esses aviões foram doados? Como foram conseguidos? Não lembra? Não foram doados, foram adquiridos. Adquiridos? Foram comprados. Foram comprados. Em 1945, um avião polonês foi pilotado pelo Furquim, caiu na Serra da Mantiqueira. O avião era de minha propriedade. Era de sua propriedade? Eu estava em São Paulo, telefonei ao meu representante em Paraguaçu, que era o Iramaia Prado, para mandar o avião para o Rio. Ele então informou que o avião tinha vindo para o Rio no dia anterior, mas houve um desastre, em que morreram 3 pessoas. Morreu o doutor João Eugênio, o Armando Solia e Augusto Borim. Exatamente. O senhor se lembra ainda qual a causa do acidente? Se havia alguma coisa peculiar? Não, era um avião de pequeno porte e não deixou de ser um pouco de ousadia.
aquelas viagens, não? Era um avião pequeno, não tinha grandes recursos. Mas eu tive um acidente após em outro avião de minha propriedade. Não houve vítima, eu estava no avião. Eu ia perguntar para o senhor também. Esse outro acidente que ocorreu com o senhor já foi na década de 50. Deve ter sido. Né? Na ocasião onde o senhor estava na Câmara Federal, por aí. Era deputado federal. Era deputado federal. Como é que aconteceu esse acidente? O que foi? Foi um descuido do aviador, falta de gasolina. Falta de gasolina? E esse acidente... Parou o motor, aquele silêncio, e ele falou, acabou a gasolina. Foi um desastre. Né? E o senhor estava sobrevoando que região? Na região de Resende. Resende. Mais distante de Resende. Né? O acidente, alguém se machucou? Não. Pequeno ferimento. O senhor... Mas foi encontrado logo ou o senhor ficou lá perdido muito tempo? Fiquei perdido 3 dias. 3 dias? 3 dias no mato. Ainda bem. Uma zona perigosa, inclusive tinha onças naquela região. Mas foi no inverno e as onças se recolhiam. Porque eu passei um período de medo. 2 noites dormimos no meio do mato. Deve ter sido uma experiência terrível. Foi. Né? Bom, mudando um pouquinho agora, voltando para Paraguaçu, o senhor poderia historiar um pouco para nós o Hospital de Paraguaçu, como surgiu o hospital? Porque foi uma das minhas primeiras ideias no início dos melhoramentos de Paraguaçu, é de ter um hospital para acolher as pessoas que sem recursos, justamente por isso. Agora, como se deu a construção? Já havia um início? Parece... Não. Tinha nada? Não tinha nada. A construção de quê? Do hospital. O hospital no início? Não. O terreno era da prefeitura. Sim. Era mesmo na cidade, não? E o senhor construiu o hospital, a primeira fase, com seus próprios recursos? Exatamente. Exclusivamente com meus recursos. Não teve contribuição da prefeitura. Não teve contribuição da prefeitura? Teve. E esse hospital serviu muito porque a cidade não tinha outros recursos. Não tinha outros recursos. Eu vejo nos jornais referências ao dispensário Hilda Costa. Eu dei o nome de minha irmã. É o nome de sua irmã. Hilda Costa era minha irmã. Certo. E o primeiro nome do hospital era este? Era. Então era o mesmo hospital que chamava-se Dispensário Hilda Costa. Exatamente. Além da Hilda Costa, o senhor tinha outra irmã que era Dona Iris e a Laide. E a Laide. Já falecidas. Já falecidas? A Laide ainda não faleceu, mas está inteiramente inválida. Ainda não faleceu. Mas... Certo. Está inteiramente inválida. Inteiramente inválida. Na década de 40, foi construído o posto de puericultura em Paraguaçu. E nós recebemos para isso uma ajuda de Gervásio Seabra. Exatamente, que era meu amigo particular.
Então, como se deu esse entendimento? Como o senhor conseguiu que o Gervásio Seabra construísse o posto de puericultura? Porque era meu amigo, um homem de grandes recursos. Ele contribuiu para a construção. Deu pequeno auxílio, muito pequeno. Mas era meu amigo. Foi mais uma homenagem a ele do que mesmo devido a recurso financeiro. Pois não. Gervásio Seabra foi também proprietário da fábrica depois? Não. Na fábrica, exclusivamente eu. Quando o senhor já vendeu para o Severino Pereira da Silva? Exatamente. Estava em pleno funcionamento. Estava em pleno funcionamento. E continua até hoje? Continua bem melhorado, não? Sim, mas ainda é a base da nossa economia, é a nossa fonte de empregos. Exatamente. Foi com esse objetivo que é construir a fábrica. Exatamente. Foi muito acertada essa iniciativa, porque ela rende frutos até hoje. Exatamente. A prefeitura, o senhor emprestou dinheiro para a prefeitura em certas ocasiões? Anos após. Anos após a construção. A prefeitura sempre pagou? Sempre pagou. O prefeito era Iramaia Prado. Além do seu extraordinário apoio à cidade, ao que o senhor atribui um desenvolvimento tão grande nas décadas de 40 e 50? Qual é a pergunta? Falei assim, durante os anos 40 e 50, Paraguaçu atravessou uma fase de crescimento incrível e com seu apoio frequente. O meu apoio é frequente, inclusive empréstimos à prefeitura. O boom de crescimento de Paraguaçu naquela época é uma coisa que até hoje se admira. Então, eu perguntei para o senhor o seguinte, além do seu apoio constante, incondicional a Paraguaçu, o que mais nós poderíamos atribuir a este desenvolvimento, a esse progresso? Inicialmente, pela construção da fábrica. Inicialmente. A cidade melhorou a renda do município e os prefeitos, que foram ótimos prefeitos, iniciaram o desenvolvimento da cidade com meu auxílio financeiro à prefeitura. Eu fazia empréstimos à prefeitura. No início da década de 40, foi feita uma remodelação no sistema de distribuição de águas e esgoto da cidade, que inclusive trabalhou Orlando Mendes, aquele engenheiro lá de Eloy Mendes e tal. O senhor se lembra se esse serviço foi executado com o seu apoio também? O senhor emprestou dinheiro ou doou? Eu fiz empréstimos à prefeitura. Então, naquela época, o senhor ajudou o financiamento de grande parte desses investimentos, melhoramentos na cidade. Exatamente. A prefeitura cumpriu fielmente todos os compromissos que assumiu para comigo. Pois é. Isso é uma satisfação da gente saber que, então, correu tudo bem, houve um bom entendimento nesse sentido. Exatamente. E na construção do Colégio das Irmãs, de que forma o senhor colaborou? Das Irmãs? Quando se construiu, o senhor passou uma lista para os seus amigos que fizeram doações? Colégio de São José. É o Colégio das Irmãs da Providência, Então, consta nos jornais que o senhor conseguiu canalizar
para a construção do Colégio São José uma soma considerável de dinheiro, se não me engano, 110 contos de réis. E o senhor conseguiu através de seus amigos. Exatamente. O senhor lembra quais eram esses amigos? Gervásio Seabra, Severino Pereira da Silva, Conde Modesto Leal, que era meu amigo particular. O Cine Íris e o Hotel Paraguaçu foram também construídos pelo seu trabalho ou pelo senhor? Por mim. Eu construí. Não havia hotéis, havia hotel Alvarenga, precário. Sim. Eu construí o hotel exatamente para poder atrair visitantes e melhoramento da cidade. Certo. E aquilo representou um avanço muito grande para a época que foi construído, né? Exatamente. Então, o nome de Cine Íris foi em homenagem à sua irmã. Exatamente. Né? O senhor foi deputado federal durante um mandato? Durante o mandato. Um mandato. Terminado o mandato, eu comuniquei ao Juscelino, então, que eu não dispunha de tempo para dedicar à Câmara. E fiz apenas parte deixa eu ver se eu me lembro, da sessão diplomática da Câmara. Na época da campanha política, o senhor recebeu bastante apoio da região do sul de Minas? Recebi. Eu fui o segundo mais votado em Minas Gerais, no estado. No estado de Minas Gerais. Não fui o primeiro, porque eu não tive a votação de Belo Horizonte. Certo. Mas o sul de Minas, então, o elegeu? Exatamente. Principalmente Passa Quatro, Varginha, Eloy Mendes, Paraguaçu e outra cidade vizinha. Eu tive a quase totalidade da votação. O senhor teve uma votação muito grande, né? Muito grande. Foi o segundo mais votado. O segundo mais votado. Agora nós vamos falar um pouco sobre seus amigos. Hoje o senhor me fez uma referência a Marcos de Souza Dias. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu Marcos Souza Dias. Um homem de grande espírito público, de uma inteligência muito lúcida, e foi uma das figuras mais interessantes de Paraguaçu na minha época. E aproximei-me dele e nos tornamos amigos. Na crise de 30, em que eu assumi grande dívida com o Banco do Brasil, ele foi invariavelmente sempre meu fiador. Porque a casa bancária que o senhor representava emprestou dinheiro em Paraguaçu, mas assumiu os compromissos com o Banco do Brasil. Exatamente. Com o aval de Marcos Souza Dias. Exatamente. Como foi aquele episódio em que o senhor foi pedir um empréstimo de 60 contos ao seu Marcos? Eu obtive o empréstimo, ia conseguir o empréstimo no Banco Comercial de Alfenas, mas a esposa do Marcos Souza Dias fez o empréstimo particularmente. Ela que emprestou dinheiro. E o dinheiro, como é que foi? Foi em cash, em moedas? Foi em cédulas, não é? Em cédulas, ao vivo. Exatamente. E eram as economias
Da esposa do seu Marcos. Exatamente. Que os parentes, inclusive o próprio marido, ignorava que ela dispunha desse dinheiro. Certo. Então ela o socorreu e o senhor pagou diretamente a ela depois. Exatamente. Me fale um pouco sobre o seu pai, o espírito empreendedor do seu Zé Camilo. Era um homem muito inteligente, com grande tirocínio comercial, mas viveu a sua época. Ele de descendência muito humilde, né? Foi transferido para Itu, em São Paulo. Lá esteve alguns anos, quando alguém adquiriu um fundo de comércio e convidou para dirigir a casa comercial. Ele iniciou assim, como um empregado da casa comercial. Com o tempo adquiriu a casa comercial. Era muito empreendedor, muito inteligente e foi um grande espírito humano. Realmente eu admirava pelo que eu via como ele decidia as soluções, né? Um grande tirocínio. De origem muito humilde, né? Pois não. Em 1919, Paraguaçu já tinha um time de futebol. 1919. Sim. Nós tínhamos um time de futebol no qual jogava Oscar, Roberto, Odilon. Eu jogava. O senhor jogava? Caninha jogava. Grande jogador. Caninha era um homem muito bonito, bem apessoado, né? Bem apessoado, uma pessoa agradável. Muito. Né? Meu primo, né? É seu primo? É meu primo. A mãe é irmã de meu pai. A mãe, irmã, exatamente. É a esposa do seu Canaverde, né? O Caninha morreu muito jovem, né, senhor? Muito jovem. O nome do Caninha era João? João Canaverde. João Canaverde. Ele morreu quando jovem, era estudante ainda? Não. Não? Não. Já tinha deixado os estudos. Ele trabalhava com o pai, não? Certo. Após 1940, 50, época em que a gente teve um grande desenvolvimento, nós tivemos, em 1948, a Transcontinental. Da qual eu fui diretor. E, então criei uma linha para Paraguaçu. Fazia Rio, Belo Horizonte e São Paulo. O senhor então foi diretor da Transcontinental? Eu fui diretor. Nessa época, o senhor ainda estava no Banco do Comércio? Estava. O senhor trabalhou no Banco do Comércio por muitos anos? Muitos anos. Cerca de 20 anos. 20 anos. Quando o senhor morava no Rio, na Rua Mascarenhas de Moraes, o senhor dava muito apoio às pessoas de Paraguaçu? Mascarenhas de Moraes, eu já tinha uma situação financeira boa. Eu já tinha realizado, era diretor do Banco do Comércio, da Companhia Sul-Mineira de Eletricidade e de outras empresas, inclusive empresa de aviação, que fazia Rio-São Paulo. Pois não. Transcontinental. Foi uma época de
de muito desenvolvimento para Paraguaçu, né? Muito desenvolvimento. O senhor trabalhou também com grande apoio de Paraguaçu, das pessoas, Sim. naquela época. Todos os meus amigos colaboraram para o progresso da cidade. O que o senhor acha? O senhor acha que a colaboração da cidade foi à altura de suas expectativas? Foi. A cidade, antes dessa iniciativa, era uma cidade muito adormecida. Mas sempre tive o apoio unânime da população. Se Paraguaçu progrediu bastante, foi devido a mim e os próprios habitantes da cidade. A partir desse ponto em que o senhor foi para a Câmara Federal, o senhor se afastou novamente de Paraguaçu, certamente pelos seus encargos. Dispunha da Câmara, do Banco, da Companhia Sul-Mineira, da qual eu era presidente, e de outras empresas que eu tive, inclusive a Companhia Transcontinental de Aviação. Eu fui presidente da empresa. A imobiliária Santa Luísa também ainda existe? Existe. Eu tinha a fábrica de tecidos Santa Luísa, no Rio de Janeiro. Vendi a fábrica e conservei o nome que eu dei para... O senhor ainda é proprietário em Paraguaçu de um prédio, ou mais alguma coisa? Não, só do prédio onde está o cinema. Ali na praça. Na praça. Ainda sobre aviação. A aviação trouxe um desenvolvimento muito grande para Paraguaçu, porque fez com que Paraguaçu se destacasse. Exatamente. Né, no cenário. Naquela época havia apenas aeroporto em Poços de Caldas. Né? E então a construção do aeroporto foi uma iniciativa muito bem escolhida, porque dali apareceram outros fatos decorrentes. Exatamente. Como foi a escola de pilotagem de Paraguaçu, cujo reflexo foi além das fronteiras da cidade. Exatamente. O senhor ainda se lembra como é que foi fundada, como foi formada essa escola de pilotagem? Foi formada o quê? O senhor ainda se lembra como foi fundado o Aeroclube de Paraguaçu? Não tenho ideia. Não lembra mais, né? Não lembro. Com a queda do Getúlio, em 1945, foram reorganizados os partidos políticos no Brasil. E os dois partidos mais fortes foram a UDN e o PSD. Foram convocadas novas eleições. Pela UDN se candidatou o brigadeiro Eduardo Gomes e pelo PSD, Eurico Gaspar Dutra. Em Paraguaçu foram fundados também PSD e UDN. Qual foi a sua participação nesse episódio? Quando fundou a UDN, esse eu tinha ter um representante em Paraguaçu. Então eu chamei o Nestor e disse: você assume a direção da UDN aqui. E ele aceitou porque eu convidei. E ele cumpriu o seu dever, deu a votação para o brigadeiro. Não ocorreu a ele nem a mim esse fato de Paraguaçu votar quase que a totalidade no brigadeiro. E qual a consequência disso para o senhor?
A consequência é que eu perdi a amizade do presidente da República e pedi a minha indicação para o Banco do Brasil, que estava já acertado com ele. Com Eurico Dutra? Ele rompeu comigo, porque eu traí. A minha cidade votou contra ele. Quer dizer que o senhor fundou o partido e a cidade votou contra seus interesses, Exatamente. no caso. E nessa época, parece que o senhor havia emprestado um avião para a campanha política do Brigadeiro também. Foi, eu emprestei um avião ao Brigadeiro, que os generais jamais me perdoam isto, não? Eu ajudar o Brigadeiro. E havia uma outra pessoa naquela época, que era o general. Qual é o general que o senhor tinha amizade, que frequentava a sua casa? Gabriel Monteiro? Não, esse não era. Esse era chefe da Casa Civil do general Dutra. Mas a sua pergunta não é essa, a sua pergunta O senhor tinha um general muito amigo nessa época. Era o Marechal Nelson de Mello. Nelson de Mello? Exatamente. Meu amigo, meu compadre. Eu sou padrinho de uma das filhas, que casou-se, então, meu amigo particular. Ele me telefonou. Oswaldo, como é que você faz isto? A sua cidade votou em peso no Brigadeiro. Você traiu o general. E o general não lhe perdoa isto. Foi um episódio interessante. Né? Mas doloroso. Doloroso, né? De consequências dolorosas. Tá certo. Durante a época em que o senhor foi deputado, o senhor trabalhava mais com a região nossa. Bom, eu fazia parte. Quando eu fui eleito, eu procurei o presidente da Câmara, que era era do Rio Grande do Sul. Procurei, que era o presidente da Câmara. E disse, olha, eu não vou dispor de muito tempo para frequentar a Câmara. Fala que o senhor me arranja uma situação na Câmara em que eu não seja obrigado a frequentar. Então eu fui para a Comissão de Diplomacia. Certo. E para mim foi muito interessante. Eu conheci pessoas muito interessantes. Aquele poeta paulista ficou muito meu amigo, Afonso Menotti del Picchia. Ficamos muito amigos. Não? E na Câmara eu só frequentava a comissão. Por exemplo, a Eva Peron veio ao Brasil, eu que a recebi. Né? Tive passado que eu digo, eu que a apresentei ao Juscelino. Juscelino não conhecia ainda. Eu tive uma sorte muito boa na Câmara, porque ele dispunha de muito prestígio. Ele foi o segundo mais votado no Estado. E o senhor militou na Câmara Federal na época do Juscelino Kubitschek? Não, anteriormente. Na época do... Espera um pouquinho, deixa eu lembrar. Foi antes do Juscelino. Foi antes? O Juscelino era governador de Minas. Ah, certo, governador de Minas. Mas muito meu amigo, meu compadre, muito ligado a mim. Foi um grande estadista também, né? Foi um homem que a gente, na época, admirava muito e até hoje. Na época do Juscelino, eu devia me considerar, na Câmara, o deputado mais ligado a ele. Éramos amigos particulares.
Ele tinha muita consideração para comigo. Uma ocasião, eu, por um motivo qualquer, me aborreci com ele, com o Juscelino. Eu estava em Belo Horizonte e tinha um colega meu, um deputado federal, não recordo quem era, recebi um telefonema do palácio do Juscelino para passar por lá, que ele queria falar comigo. Eu estava meio zangado com ele, não sei porquê. Eu fui lá, ele me recebeu com muita cortesia e na presença do meu amigo e colega na Câmara, deputado federal, ele disse: Osvaldo, eu quero que você saiba que de todos os deputados de Minas, quem eu mais considero é você. E o outro ficou desaforo na minha presença de falar isso. Era deputado federal também. Pois é. Mas o Juscelino, eu tinha ligações muito agradáveis, né? Ele jamais o que eu pedi ele imediatamente atendia, né? Tinha muita consideração para comigo. É padrinho de casamento de uma de minhas filhas, né? Ah, é padrinho? É, ele é meu compadre. Com ele no governo de Minas, eu fazia o que queria em Minas. Invariavelmente atendia tudo que eu falava com ele. Mas, voltando então à política, lá em Paraguaçu, naquela época então, de sua eleição, o senhor recebeu um apoio maciço da cidade. Todos os partidos votaram no senhor. Exatamente. Né? Como Eloy Mendes, Varginha, etc. A Varginha foi a totalidade da votação, Eloy Mendes também. A totalidade. Machado, Alfenas e outras cidades. Eu fui o segundo mais votado do estado. É um fato muito interessante e um conforto muito grande a gente receber uma votação dessa, sinal de prestígio político, né? É sinal de que o senhor trabalhou muito, que foi reconhecido, né? Na época que eu era menino, eu lembro que o senhor, em algumas vezes, sobrevoava a cidade. Um dia o senhor jogou notinhas de um cruzeiro. O senhor lembra disso? Não, mas não foi em viagem de automóvel. Pelo Natal eu enviava para Paraguaçu e Eloy Mendes. Eloy Mendes também, todo Natal, eu mandava cédula de 5 mil reais para as crianças. Não? Naquela época, a gente lembra que o senhor distribuía para as crianças as notinhas de um cruzeiro. 5 cruzeiros. 5 cruzeiros, né? E era uma satisfação muito grande. Eu me lembro também de uma ocasião em que o papai era diretor do grupo escolar e o senhor mandou um presente para cada aluno do grupo escolar. O senhor se recorda? Lembro bem. Não lembra? O senhor mandou. O Zé Palhão levou um caminhão de brinquedos para que fosse distribuído um para cada criança. Sempre que eu iniciava Paraguaçu, eu fazia o mesmo com Eloy Mendes. Eloy Mendes votou maciço, né? Eloy Mendes e Varginha. Eu conversando um dia com o Getúlio, lá em São Borja, ele me dizia que numa cidade do Paraná, ele só 2 não votaram dele. Então eu falei, eu conto mais vantagem, que é Vossa Excelência, porque na minha cidade, em Eloy Mendes e Varginha, eu tive a totalidade da votação. Foi mesmo. Outro dia eu ainda vi no jornal, folheando o jornal, vi o resultado da votação desse pleito. De fato, foi unanimidade sua. Foi. Naquela época, eu ouvia dizer de muitas pessoas que recorriam ao senhor para pagar uma consulta médica,
Uma dentadura. Não era só Paraguaçu, não. Não? Não, e Eloy Mendes e Varginha também. Eloy Mendes e Varginha? Também pediam muito. Mas em Paraguaçu eu fiquei impressionado pelo número de pessoas que eu fui pesquisar e me fizeram as referências. Pessoas mais velhas que não tinham aposentadoria, o senhor mandava um dinheiro, né, mensalmente. Eu mandava pelo Mazico. Não? Pelo Mazico, exatamente. Eu recebia as cartas e mandava as cartas para o Mazico. Então ele fazia distribuição. Então essas pessoas escreviam diretamente para o senhor? Escreviam para mim. Pedindo algum auxílio? Exatamente. E o senhor mandava as cartas para o Mazico? Porque eu não conhecia. Para o Mazico informar se merecia ou não. Invariavelmente ele dizia, merece. Certo. Merece. O senhor teria essas cartas? Será que o senhor guardou? Devo ter guardado. E lá embaixo no meu escritório eu tenho uma sala completa de correspondência. Não é só de Paraguaçu, não. Alfenas, Machado. Eu recebia muito pedido. Na pesquisa que eu fiz sobre isso aí, eu fiquei impressionado pelo número de pessoas que o senhor ajudou durante aquele período. Principalmente ali, 38, 39, 40, 41, né? Deve ter tido o recorde das datas, não? Mais ou menos nessa época. Eu vou contar a você uma passagem. Todo ano eu mandava para Paraguaçu e Eloy Mendes cédulas de 5.000 réis para distribuir às crianças. Num daqueles anos, eu perguntei ao Mazico como tinha sido a distribuição do Natal. Ele disse, como distribuição? Você não mandou nada? Eu não mandei nada, como? Eu mandei 2 caixas com cédula de 5.000 réis. Nós não recebemos. Sabe o que aconteceu? Não. O João Marica estava no Rio de Janeiro. Eu chamei o João e disse, você leva essas 2 caixas e entrega ao Mazico. Mas não separe das caixas. Porque aqui são notas novíssimas de 5.000 réis. O João Marica, em Soledade, saiu do carro, entrou lá num bar tomar pinga. Tomou pinga, tá? Quando voltou pro carro, tinham desaparecido as 2 caixas, foram roubadas. Eu estava certo que tinham chegado em Paraguaçu. João Marica gostava de uma... Não sumiu. Foram roubadas as 2 caixas do carro. E eu certo que tinha sido distribuído. Eu estranhei que não tivesse me escrito. Não mandou, como é que eu distribuí? Esse fato da distribuição do dinheiro gravou muito na minha geração, que tinha naquela época aí 8 anos, 7 anos. Então a gente lembra bem dessa passagem, né? O senhor está cansado? Não, estou bem contente com a presença de vocês e com a nossa palestra aqui, que eu estou já com a memória um pouco apagada, não é? Eu teria fatos que eu poderia narrar a você, mas não me ocorreu. Não, o senhor está ainda muito firme, muito lúcido. O senhor lembra do tempo do Cine Éden? Do seu Zé Camilo com o vovô? Lembra? Lembro, perfeitamente. Eu tenho uma fotografia, depois eu vou procurar, mostro a você. Com eu, o Marcos Souza Dias, o Iramaia Prado, parece que o Nestor, tinha um outro. Ele estava muito mal, eu fui a Paraguaçu e o Nestor roubou. O estado dele era muito grave, não havia esperanças, tá?
Então fui visitá-lo, ele estava acamado, né? Cheguei, tá, seu Marcos, tá, é o Osvaldo. Meia hora depois, ele estava de pé, saiu e tirou essa fotografia. Certo. Éramos muito amigos. O que eu precisava dele, imediatamente ele atendia. Pois não. Aí em Paraguaçu, tinha umas figuras que se tornaram famosas na nossa história, como Pedro Leite. Não é do seu tempo. Não é do meu tempo. Não. Mas uma grande figura humana. Uma grande figura humana, o senhor disse. Eu vi diversas fotografias que pertenciam ao Pedro Leite. E eu fiquei admirado das dedicatórias. Cada fotografia com uma dedicatória mais carinhosa e mais bonita ao Pedro Leite. Ele deve ter sido uma figura muito simpática. Era um homem extraordinário. O senhor conheceu bem? Muito bem. Uma ocasião fomos padrinho de casamento de uma neta do Cana Verde, lá em Pocamassa. Eu fui com ele. Cavalgávamos um ao lado do outro. Naquele tempo não havia automóvel. Então eu observava bem Pedro Leite, face muito pálida, e admirava, olhava e admirava, porque era uma grande figura humana, um homem admirável. Existem figuras em Paraguaçu que marcaram muito a história, umas mais cultas, outros menos, uns mais artistas, outros mais simples. Uma figura que eu notei muito marcada foi de uma pessoa simples, mas que deixou uma recordação muito grande. Foi o João da Silva. Não é do seu tempo? Não. Eu estava lá embaixo, como um dos filhos dele, quando houve aquele estrondo. Meu filho foi bem, curiosidade, era o pai dele. A morte ficou estraçalhado. A casa acabou. A casa estava hipotecada a mim. Ah, estava hipotecada? Estava hipotecada. A casa acabou. Morreram. Eu perdoei a dívida. Não? Chamei o herdeiro e eu vou dar a quitação da dívida de seu pai. Você não me deve mais nada. O João da Silva, ele se tornou célebre tanto pela foguetaria, que era um fogueteiro de primeira, como pela música. Né? Eu nunca vi uma fotografia do João da Silva. O senhor teria alguma? Não tenho. Não tenho, não. Não tem. Não tenho, não. Padre Piscinini. É de seu tempo? Sim, esse eu conheci. Já conheceu, não? Conheci. O que o senhor tem, a sua opinião sobre Padre Piscinini? Um grande coração, uma grande bondade. Mas tem fatos interessantes da vida de Paraguaçu, né? O senhor se lembra bem do maestro Ítalo Tomanini? Muito, era meu amigo. Muito. Foi para Três Pontas, mudou-se para lá. Era uma figura também? Era maestro, mas era um gênio na música. Mas Paraguaçu é muito pequeno, não dava para. Não podia se manter, mas mudou-se para Três Pontas. Doutor Conde. Grande inteligência, mas quase sem recursos.
ser médico em Paraguaçu naquela época ganhava uma insignificância. Vivia sempre apertado por falta de dinheiro. E tinha uma motocicleta que era a sua distração. Era a motocicleta. E um dia, conversando com ele então falou: olha, eu tenho a motocicleta, porque aqui em Paraguaçu, o que eu vou fazer? É a única distração que eu tenho é a motocicleta. Ele teve uma atuação muito brilhante durante a gripe espanhola. Teve. O senhor sabe alguma coisa da gripe espanhola? Não, eu me lembro bem da gripe espanhola. Lembro bem, era uma coisa... Um período triste de lembrar. As mortes se aglomeravam, morria mesmo, ficava doente, teve um dia em que eu enfeitava caixão de defunto na loja de meu pai. Enfeitava? Enfeitava, eu preparava os caixões para enterro. Teve um dia que eu preparei 6 caixões num dia só. Matava mesmo. Dizem que foi uma coisa terrível. Foi terrível. Dizem que quando morria uma pessoa, os sinos da igreja tocavam. E que as pessoas ficaram traumatizadas de tanto sino bater. Morreu muita gente lá. Morreu até um homem muito interessante, Antônio do Rosário Maia. Antônio do Rosário Maia. Quem era? Escrivão, grande inteligência. Era um homem bem interessante. Mas o bem era muito pequeno. Morreu, deixou a família muito pobre, muito sem recursos. Morreu o pai da Simone. Deixou a família sem recurso nenhum. O Simone Vestin? Mora em Belo Horizonte, né? É, a Simone Vestin. Ele morava em Paraguaçu? Quem? O pai da dona Simone? Morava em Paraguaçu. Morreu lá. Era escrivão? Era escrivão. Mas ganhava muito pouco. Não tava tinha muita dívida. Não tinha meio de resgatar as dívidas. Morreu, deixou a viúva pobre. Eu ajudei muito. E a Simone até hoje me é muito grata por isso, né? Ela era criança, menina, não é? Eu ajudei muito a mãe. Ajudava mesmo com dinheiro, porque não tinha. O senhor se lembra ainda do Isidoro Doen? Muito. Um grande malandro. Ah, é? Um grande malandro. Lembro bem dele. Por quê? Conta a história para nós. Ele era um homem dado a aventuras. Como figura humana, não deixou saudades, não. Agradável com uma palestra, tá, mas trapalhão. Pegou aquela construção da estrada de Pontalete a Machado, né? Até Paraguaçu ele chegou. Não continuou, abandonou, deixou a família lá em Paraguaçu sem recursos, veio para o Rio. Ele era dado muito a aventuras. Não foi uma figura humana que deixasse saudades. Interessante. A história que a gente conseguiu levantar do Isidoro Doen fala das realizações. A gente conseguiu descobrir que ele veio do Paraná, que ele tinha um irmão em Paraguaçu, que foi delegado. O Isidoro? Irmão do Isidoro? Não tem lembrança disso. Alceu? Não, era empregado dele. O Alceu era empregado dele, exato. Dele. O Doen foi embora, o Alceu ficou sem recursos nenhum. Eu então consegui a nomeação dele para delegado de polícia. É isso mesmo. Foi delegado de polícia. Mas morava na minha casa. Morava na sua casa? Embaixo, né? Ela não morava embaixo. Por falar na sua casa, ao lado da sua casa funcionou durante muitos anos o Correio, onde era
é agente, seu Hermelindo. Hermelindo Ribeiro, casado com uma tia minha. América. Amélia. Amélia. Casado com Amélia. Também figura apagada. Não tinha nenhuma qualidade que eu exaltasse. Nenhuma. A esposa dele que era agente do Correio, né? E ele ajudava? Não tenho bem certeza. Tem certeza, não? Eu jogava que fosse ele, o agente. Uhum. Vamos falar um pouco do Dr. Célio Conde. Inteligente, ambicioso, mas era um pouco de Joaquim Tomás. Se bem que o Célio tinha melhor cultura do que o Joaquim Tomás. Uhum. Ele não era um homem de certa cultura. Mas também foi para Cachoeira Paulista? Não, perto de Cachoeira. É uma cidade perto de Cachoeira, das divisas com o Rio. Sim. Teve lá algum tempo, mas não progrediu. Sempre viveu com dificuldades, mas escrevia bem, era um homem inteligente. Ele era um homem inteligente. Um paraguaçuense entusiasmado. O Dr. Aureliano Nogueira. Um homem bom, de família abastada, de grandes recursos, apaixonou-se por uma moça de Paraguaçu, casou-se e viveu lá quase que clinicando gratuitamente. Tinha recursos, o pai era um homem de fortuna, né? Ele tinha recursos. Homem bom, muito bem educado. Paraguaçu, naquela época, era uma vida muito miserável. Não havia serviço. Não havia serviço? Não. Eu distribuía às crianças pelo Natal uma cédula de R$5.000 para cada um. Uma ocasião, uma senhora me procurou lá em Paraguaçu e disse: olha, senhor Osvaldo, o senhor sabe, o único dia que eu pude comer alguma coisa melhor foi com uns R$5.000 que o senhor deu para minha filha. Olha que vida difícil, né? Porque nós comíamos pão. Não tinha recurso. Sobre Oscar Prado. Eu preciso procurar no dicionário, na língua portuguesa, expressões que retratem bem uma das grandes personagens humanas que conheci. Homem quieto, tranquilo, alta inteligência e tão necessária à sociedade de Paraguaçu, e morreu. Morreu o espírito superior de Paraguaçu. Concordo com o senhor. Eu sou de opinião de que o senhor não recebeu as homenagens que fez jus. Não, mas nem mereço. Não, merece. Porque receber. Merece muito mais. Agora que eu conheço um pouco mais da sua vida, depois de ter estudado um pouco a história de Paraguaçu, a cada página da história que eu viro, encontro uma referência a seu nome, a um trabalho seu, a uma ajuda na cidade. Bem, seu Osvaldo, nosso tempo já acabou, nós temos que retornar a Paraguaçu com muito pesar. Vão deixar saudades. Viver longe de Paraguaçu é viver um pouco longe da própria pátria. Gostaríamos de encerrar essa entrevista agradecendo ao seu Osvaldo Costa a acolhida, esse ambiente
gostoso que o senhor nos proporcionou, oferecendo a sua casa e, principalmente, nos dando a oportunidade de conversar tão livremente, tão descontraídamente e levar ao povo de Paraguaçu uma mensagem de otimismo, relembrando o que ocorreu em nossa cidade nos anos 40 e 50. A TV Objetivo termina então a entrevista diretamente de Petrópolis, entrevistando essa figura emblemática de nossa história, com os nossos sinceros agradecimentos. Obrigado, Sr. Osvaldo.